Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Como eu sempre digo aqui, não importa a hora que vocês estejam acessando aí a nossa plataforma, o importante é que vocês estejam online com regularidade para ver as novidades, os comentários, os fóruns, participar das atividades aqui na nossa sala de aula virtual. Esse vídeo de hoje para falar um pouco da nossa aula sobre como os mecanismos de imprensa, né, alguns mecanismos de imprensa, que a gente vai dar mais ênfase, ajudaram na construção desse pensamento de conscientização e posteriormente pensamento de luta contra o colonizador, ajudaram a literatura, né? A literatura se transformou um veículo disso a partir desses veículos de imprensa. Antes de começar a falar um pouco sobre esse tema, eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram do chat na semana passada, né, na semana retrasada, na verdade, né? A gente fez um chat na quinta-feira e o tema foi como ensinar literaturas africanas de língua portuguesa no ensino básico, né, que é o que reúne o ensino fundamental e médio. E a gente partiu de uma imagem que é um print, né, uma foto do currículo mínimo do Estado, que insere grande parte do conteúdo de literaturas africanas no sétimo ano, antiga sexta série. E com temas bastante complexos, né? Falamos ali de identidade, formação identitária, comparação colonial, analisar o sistema colonial português na África, isso para um período de ensino em que os alunos têm, em média, 12, 13 anos, aí, pelo que eu me lembro, pelo menos da minha época, né? Eu acho que é mais ou menos isso ainda. Talvez até mais jovens, dependendo do tipo de escola que você lecionar. Então, a gente fez uma discussão muito bacana, tivemos muitas experiências de pessoas que já lecionam, que já trabalham na área educacional e foi um fórum bem bacana, um chat, aliás, bem bacana. Se não me engano, ele fica disponível, pelo menos eu configurei dessa forma, ele fica disponível na plataforma para quem quiser entrar lá, resgatar as opiniões que a gente deu, ele está lá. Essa semana agora que vai entrar, a gente vai fazer um novo chat, só não vai mais poder ser na quinta-feira, porque a instituição que eu trabalho estava de férias, a gente retornou agora e eu vou dar aula na quinta-feira. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer esse chat ou na quarta ou na terça, né? Então, eu vou confirmar isso, como sempre, eu vou mandar por e-mail, até amanhã, provavelmente no máximo, eu vou mandar isso por e-mail, no máximo segunda, mando por e-mail para vocês dizendo qual vai ser o dia, o horário do nosso próximo chat e qual vai ser o tema também. Esse chat da semana eu tô com vontade de deixar um chat sobre a nossa AP1, né? A nossa, que é, se não me engano, é no próximo final de semana, né? Se não for no próximo, é no outro. Mas eu estou pensando em pegar um tema relativo à nossa AP1 e discutir nesse chat. E também vocês vão ver nessa nossa sala de aula aqui dessa semana que a gente vai ter esse vídeo que que a gente está gravando aqui, né? Que vocês vão estar ouvindo aí agora, sobre as revistas e outros órgãos de imprensa que trabalharam nesse sentido. E também vai ter mais um vídeo específico sobre a P1, no qual eu vou dar algumas dicas de estudo, instruir alguns textos para vocês se prepararem melhor aí para mais foco para nossa avaliação presencial, ok? Então é isso, gente. Vamos lá então para o nosso tema, né? A gente tem nessa nossa aula, primeiramente, a importância de demarcar o papel de alguns órgãos de imprensa, de algumas revistas, de alguns folhetins, né, alguns suplementos literários, na formação e na divulgação da literatura de combate, primeiro a de conscientização, depois a de combate. No nosso caderno didático eu destaquei três, e são os três que eu vou comentar com mais ênfase aqui. Né? O primeiro seria o Boletim Mensagem de Angola, né? Na verdade, a revista Mensagem, desculpa, a revista Mensagem Angolana, que tem pouquíssimas edições, são duas publicadas, a terceira já fica é, na censura da PID, né, da Polícia de Inteligência Portuguesa, da colonização. É um boletim extremamente político, com textos que já vão demarcar bem o papel, aquele papel maniqueísta de colonizado versus colonizador, a ideia da exploração e marcar essa exploração como proveniente do sistema colonial e assim por consequência, no caso angolano, até marcando um pouco já a questão racial também, né, que a gente já discutiu isso um pouco. É, Aí depois a gente vai ver também um pouco da revista Claridade, que é uma revista cabo-verdiana fundamental também
para entender um pouco esse momento do pré-independência, nas então colônias portuguesas, e posteriormente o boletim mensagem, aí sim, da Casa dos Estudantes do Império, para a gente entender como se conseguiu desmontar ou remontar, até naquele conceito do Manuel Rui com relação à língua, mas remontar, desmontar e remontar um conceito de aproximação, de botar, de pôr juntos os estudantes das colônias em Portugal numa arma contra o próprio Portugal, contra a própria metrópole. Então a gente vai ver isso com calma aí. Pois bem, a revista Mensagem Angolana, ela é muito emblemática, né? Ela é fundamental para a gente compreender esse início, essa virada agora dessa literatura de conscientização, tal, para enfim, formatação de um pensamento já de reivindicação e luta. Tem pouquíssimos números, como eu falei, justamente já por conta do seu teor e da necessidade de censura que o governo colonial percebeu daquele meio de comunicação, né? E fundamental também a gente perceber como as publicações de alguns autores já emblemáticos na revista Mensagem, ainda que num curto período de tempo, ela vai ser importante para o redirecionamento dessa mensagem posterior. Né? Talvez o fato mais, a publicação mais emblemática nesse sentido seja o conto Náusea, né? Que está até no nosso caderno didático na íntegra, um conto bem pequeno, do Agostinho Neto, que, sim, se não for o maior poeta angolano, se alguém discordar disso em termos de qualidade estética, de construção do verso e tal, sem dúvida é o maior poeta angolano, no sentido histórico, do seu registro histórico na sua obra. Né, o Agostinho Neto não só era um dos líderes do MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola, um dos movimentos revolucionários contra o governo colonial português, como vai ser aí, após a independência, o primeiro presidente de Angola e a pessoa que, quando percebe que já está com a saúde fragilizada e não tem mais condição de levar ali aquela situação de governo, indica um sucessor que, por um acaso, é o presidente de Angola até hoje. Então, a gente tem uma figura emblemática aí, tá pensando não só na literatura, mas também na história de Angola, no século XX. E esse conto é um conto bastante didático, né? Vocês devem ter lido aí, espero que vocês tenham lido no caderno didático. Ele é bastante didático no sentido de organizar esquemas narrativos em cima daquilo que precisava ser dito e de como aquilo precisava ser dito naquele momento. Então, vamos pensar no conto. O conto é basicamente o diálogo entre um mais velho e um mais novo, que é um dueto que a gente vai ver muito aqui, muito no nosso curso. E talvez seja a primeira vez que a gente está vendo agora, acho que é a primeira vez mesmo que a gente está vendo agora, mas a gente vai ver bastante ainda agora na sequência. Essa relação de ter sempre um mais velho conversando com um mais novo, às vezes uma criança e um idoso, ou uma criança e um adolescente e um jovem adulto, mas sempre essa relação para tentar mostrar, dentre inúmeras outras coisas, a diferença de percepção daquele governo, daquele modelo colonial, ainda no pré-independência, de alguém que viveu o antes da intensificação da colonização portuguesa com alguém que está vivendo aquele momento de intensificação. No pré-independência imediato e no pós-independência imediato, já pensar no antes e depois da independência. É o mais velho que viveu na época do colonizador e o mais novo que só se dá por conta da sua percepção de mundo tal depois da independência. E já bem depois da independência lá, a relação de tradição e modernidade, aquele que ainda tenta manter algumas tradições ou ligação com alguns conceitos mais próprios de algumas tradições locais, com um jovem já extremamente ligado à modernidade, à modernidade no sentido tecnológico, de avanço científico, de avanço político, social, nesse sentido, não modernidade pensando em conceitos sociológicos, tal, porque aí até é muito discutível o termo para ser aplicado no século XXI já, né, por exemplo. Então, essa relação mais novo mais velho é que vai dar conta, vai dar o tom, digamos assim, desse conto, né, do Náusea. Aí o que a gente vai perceber? A gente tem um mais velho que está ali puxando o assunto e que olha para o mar e percebe, e ele começa a se nausear, né? Daí o título do conto, né? Ele começa a ficar enjoado
da percepção do mar e tal, porque o mar começa a trazer para ele demonstra isso para o leitor, né, o Agostinho Neto, a percepção de que o mar, que antes era um amigo, né, que era o sustento, que era o lazer, que era a proximidade de uma vida comunitária, que os pescadores moravam próximos, todos moravam próximos do mar e tal, ele, na verdade, foi também a porta de chegada do colonizador. E por ser a porta de chegada do colonizador, ele acaba sendo, talvez, aí metaforizado como esse calunga, esse mal, né, que trouxe os portugueses que hoje fazem naquele território. Então, o pescador, o mais velho ali, né, ele vai trazer essa imagem, vai discutir essa questão e vai falar, inclusive, vai fazer uma percepção, que aí vem a parte que eu falo que conta muito didático, ele vai, inclusive, fazer uma percepção de que antes, quem morava na beira do mar eram pessoas simples ali, mais próximas do mar, eram pessoas simples, que viviam da pesca, que viviam em comunidade e tal, e que hoje o que realmente acontece é que mais próximo do mar ficaram as casas dos brancos, o bairro dos brancos, dos colonizadores, e que os locais estão cada vez mais distantes do mar, né? Estão em outros bairros, em mussecas, afastados ali daquele bairro que se tornou um bairro nobre, né? E tudo isso vai construindo essa percepção de eles e a gente que o mais velho vai trazendo para o ponto. E aí o que o Neto faz? O Neto coloca um mais novo nesse diálogo, que é o sobrinho do mais velho do conto, para ter esse embate, né? Esse mais novo é o cara que já conheceu a beira-mar com as casas dos colonizadores. Ele é o cara que não tem a mesma percepção do mar que o tio tem, porque quando ele se deu por conta da existência do mar, ele não tinha experiência anterior, a experiência dele já era a experiência daquele momento. Então, essas coisas vão se somando e chegam ao ponto desse mais novo até fazer um leve deboche ou ele também ficar meio nauseado por conta das reclamações do tio e do fato do tio ter passado mal. E aí ele fala ali alguma coisa como, depois que eles bebem demais, eles falam isso e tal, né, botando a culpa na bebida e tudo mais. Mas aí a gente já percebe claramente que o Neto está querendo fazer ali com a gente. O que o Neto está querendo fazer com a gente é o seguinte: a gente tem dois extremos na nossa geração atual. Um extremo onde estão os mais velhos, os que vivenciaram toda essa transição, que estão percebendo como isso está sendo extremamente complicado para seguir, né? E mais novos que, apesar de terem mais vigor, mais força e tal, estão completamente alienados diante desse processo político e dessa necessidade de reivindicação de uma independência. E aí esse diálogo que ele estabelece no conto acaba sendo um diálogo para que a gente pense, para que as pessoas que lessem ou ouvissem aquele conto pensassem justamente nisso, nas coisas que estão erradas, nas coisas que precisam ser modificadas e como essas coisas precisam ser modificadas. Então, isso ali está no boletim na revista Mensagem, desculpa, estou confundindo toda hora, na revista Mensagem angolana, né? Então, vamos agora para a claridade de Cabo Verde. Antes, a gente tem que considerar uma coisa. Cabo Verde, eu acho que vocês já devem ter visto isso na literatura africana 1, literaturas africanas 1, né? Cabo Verde tem um processo um pouco diferente dos outros espaços, Angola, Guiné, Moçambique, São Tomé, né? Porque Cabo Verde era um arquipélago não povoado. Cabo Verde foi sendo povoado a partir da sua descoberta e era um importante entreposto para as viagens marítimas mais longas de Portugal. Então, Cabo Verde se tornou originalmente um arquipélago mestiço, e mestiço não só pela miscigenação do local com o que vem de fora, mas mestiço pelas pessoas que foram povoar Cabo Verde, né? E como essa povoação foi sendo montada. Então, a questão racial em Cabo Verde, ela não é tão crucial como ela é em Angola, por exemplo. E as reivindicações cabo-verdianas também não poderiam ser reivindicações tão latentes com relação a invadiram a minha terra, invadiram, roubaram a minha riqueza, tal, porque essas pessoas também não eram de lá. Então a leitura do processo colonial que os cabo-verdianos vão fazer e vão trabalhar já em claridade, ela vai para aspectos muito mais pensados pela construção, por essa construção identitária do que é ser cabo-verdiano, do que propriamente por uma contestação de colonizado versus colonizador. E aí entra a revista Claridade. A revista Claridade é um ícone, eu acho que talvez em publicação literária, enfim, como ela se propõe, talvez seja, se não for a revista mais consistente, a publicação mais consistente desse período
das literaturas africanas de língua portuguesa, seja talvez uma das. Então, fica também esse registro para vocês. A Revista Claridade ela vai acabar se dispondo a discutir temas muito mais amplos, né? É questão linguística entre o crioulo e o português, o crioulo que é o dialeto, a língua, na verdade, né? Dialeto não, a língua que se fala em Cabo Verde, né? O oficial de Cabo Verde. Vai discutir questões geográficas, o arquipélago de Cabo Verde é extremamente seco, algumas ilhas não têm chuva, às vezes, por anos, a população sofre muito com isso e tal. E vai se discutir em literatura, somando todas essas coisas, um conceito chamado evasionismo, né, que até vai recuperar a passárgada do Manuel Bandeira, o poeta brasileiro, né, Manuel Bandeira, para discutir essa ideia da saída, da fuga, né, de coisas nesse sentido. Então, a gente vai ter aí, na revista Claridade, um movimento, uma movimentação intelectual muito mais ampla, não só literária, e com um olhar muito mais focado em discutir qual é a essência é uma palavra muito forte, mas qual é o complexo identitário do cabo-verdiano, como ele se coloca, como ele se insere por conta desse complexo identitário dentro daquele momento colonial português em África, e como ele não se insere nisso, né? O fato de não estar no continente, né? Um arquipélago no meio do oceano, o fato de não ter essas questões de tradição enfim, em combate sempre com o colonizador que chegou e desmontou aqui a nossa cultura e tal, não sei o que, não, foi uma cultura montada por uma costura, por uma amálgama de várias culturas. Então, a revista Claridade vai dar conta mais desses itens. Eu acho que na aula do caderno didático isso está mais explicitado até, e fica aí a dica de vocês fazerem uma leitura bacana dessa parte, porque é um meio de comunicação, um meio de divulgação bastante interessante, que depois ainda vai gerar um momento imediatamente pré-independência de Cabo Verde, com uma outra geração, que vai ser a geração anti-evasionista, que vai combater a ideia dos claridosos e tal, de saída, né, desse pensamento de fuga de Cabo Verde. Já vai ser um pessoal que vai trabalhar com uma ideia mais voltada para essa resistência contra o português e tal, né, a independência. Então, essa é a revista Claridade. E o terceiro momento que a gente tem nessa aula aí é o boletim mensagem. Agora sim, o boletim mensagem. O que acontece? Com o avanço do processo colonial intensificado no século XX, muitos jovens, havia uma necessidade de profissionais específicos de determinadas áreas naqueles territórios que eram colônias de Portugal. E um cara que se formava, né, um cidadão português que se formava médico, engenheiro, né, enfim, em Portugal, dificilmente ele queria ir para as colônias, ele queria ficar na Europa, obviamente, né? Então, mesmo com a intensificação da colonização, alguns caminhos, algumas profissões ainda tinham um déficit muito grande para o desenvolvimento da colônia, como queria o governo português da época. Então, se incentivou que alguns jovens africanos, né, falando africanos pensando em vários países, para não ficar elencando aqui sempre as nacionalidades, fossem intensificassem essa ideia de tirar o seu curso superior, né, fazer um curso superior na metrópole, em Lisboa. E a ideia do governo português é com esse aumento de jovens africanos na capital, lembrando que era se tratava de um governo ditatorial, estamos falando de salazarismo, a ideia do governo português foi criar uma instituição, a chamada Casa dos Estudantes do Império, a SEI, né? Criar uma instituição que pudesse acolher e reunir esses estudantes africanos que vinham estudar em Portugal, na metrópole. Então, vocês vejam que é uma ideia razoavelmente arriscada e que deu muito errado para Portugal, porque você, ao invés de deixar que essas pessoas continuassem dispersas, quase com comunicação zero, por não estarem se falando quando cada um estava em seu país, em seu espaço lá, né? Você reúne todos esses jovens que estão com esses ideais revolucionários já pulsantes, né, vindo aí do movimento da negritude francófona, né, do César, Sangó, tudo isso que está sendo discutido, você pega esses jovens e reúne esses jovens dentro de uma mesma instituição, coloca eles em contato, na Europa, com uma circulação de informação muito maior, e acabam entrando em contato com o Partido Comunista Português, etc, etc, e dali vão surgir talvez os principais líderes nos 5 passos aí
a resistência que vai levar à independência anos depois, né? Então, a SEI foi formada com o intuito de vigiar os jovens estudantes, mas acabou se virando contra a própria metrópole, próprio idealizador, porque ela se tornou o ponto de encontro e o local de discussão de ideias tão importante para que se chegassem às lutas pela libertação, né? Então, aí a gente vai ver o boletim da SEI que a gente tem analisado, é um boletim que traz um poema do Alexandre Dascalos, angolano, né? Um poema até bastante forte, né? Em que ele fala, uma parte até que ele fala que a América é um filho arrancado do teu ventre, né? Se dirigindo à África, compara a colonização à escravidão, é um poema bastante forte, bastante emblemático já desse momento de luta, né? De início de luta contra o colonizador. E a gente vai ver também, em contraponto, que aí é o que eu acho que é uma questão interessante do boletim da SEI, que era para ser apenas um informativo e acabou se tornando quase que uma revista, né? O boletim da SEI colocar uma palestra dada pela escritora também angolana, Alda Lara, aos jovens estudantes recém-chegados, como se fosse um acolhimento aos calouros e tal, em que ela exalta o projeto português de que eles estudem, voltem para lá e mudem aquela colônia, né? Chama os primeiros colonizadores de exploradores e tal, numa visão ainda muito positiva de todo aquele processo, né? E aí essa aproximação dos dois textos e a forma como eles são articulados ali, até em termos de paginação e tal, é interessante porque ela também acaba seguindo um sentido mais indireto, mas um sentido similar ao do conto do Neto lá da revista Mensagem, né? Eu vou fazer isso aqui de propósito porque o meu leitor, que é o cara que está aqui tirando o curso superior, ele vai entender o que eu estou querendo fazer. Estou querendo mostrar que existem duas visões dentro desse universo, duas visões sobre esse momento da colonização e vou aqui deixar que ele mesmo depreenda qual que é a visão mais coerente, né? Se é a visão da Aldalara, fantasiosa até em determinado momento, né? O fanista quase, ou a visão do Dascalos, que é muito mais próxima do que a gente conhece historicamente, buscando elementos lá da escravidão que acabou formando continentes como a América, enfim, coisas desse tipo. Então, é também interessantíssima essa leitura para a gente se instrumentalizar para os textos que virão agora. A gente vai ler aí um conto do Arnaldo Santos, A Menina Vitória, na aula seguinte. Depois tem Luandino Vieira, tem Luiz Bernardo Romana. Então, a gente tem que ler essa aula é fundamental para a gente entender como os autores seguintes que a gente vai ver chegaram naquelas conclusões que eles passaram por esse período aí das revistas, tá? Bom, gente, então era isso. A aula acabou ficando um pouco extensa. Podia até falar muito mais desses temas, falar muito mais das revistas, mas não vou me alongar mais muito, não. Vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Assistam um vídeo sobre a AP1 que eu vou postar aqui também. E confirmo com vocês qual vai ser o dia e o horário do nosso chat da semana. Já adianto que muito provavelmente será na terça-noite, mas ainda não vou confirmar. Mas se for na terça, deve ser na terça às 9 ou às 9h30 para a gente fazer esse bate-papo aí, tá bom? É isso, gente. Boa semana para vocês, bons estudos e continuem visitando aqui para poder acessar aí a página né, e ter essas novidades. E assistam um vídeo sobre a P1 que vai ajudar bastante, tá? Um abraço aí, boa semana para vocês. Até mais, pessoal.